Fala pessoal, aqui é o professor Renan. Vamos resolver uma questãozinha da ETEC aqui, tá? Vamos lá, acompanha aí. Vamos lá, pessoal, para resolver esse exercício, vamos dividir ele em parte um e parte 2. A parte um, a gente vai denominar aqui a fração um, tá? X ao cubo menos x sobre a x ao cubo mais a x quadrado. E a parte 2, essa segunda fração aqui que a gente está vendo, né? X quadrado mais 3x menos 4 sobre 4a quadrado x mais a quadrado x quadrado. Na parte 1, o que a gente pode fazer? Ó? Esse x ao cubo menos x, já que a gente tem x em ambos os termos, vamos deixar ele em evidência? Vai ficar assim, ó, x que multiplica x quadrado menos 1. Se a gente fizer essa operação, a gente volta em x ao cubo menos x. E na parte de baixo, a gente pode também colocar o a e o x quadrado em evidência, porque são os termos aí que estão também, que aparecem tanto em ax ao cubo como em ax quadrado. Então, aqui a gente vai colocar aqui ax quadrado em evidência, que multiplica x para voltar em ax ao cubo, mais 1 para a gente chegar em ax quadrado. Ainda nessa primeira parte do exercício, a gente pode observar que x quadrado menos 1, esse 1, se eu enxergasse como 1 ao quadrado, nada mudaria, né? Então, a gente tem aí uma diferença de quadrados. E uma diferença de quadrados, a gente pode também escrever de outra maneira, né? Vamos abrir essa diferença de quadrados, vai ficar x mais 1 vezes x menos 1. Percebam que se eu fizer essa multiplicação aqui de x mais 1 vezes x menos 1, ó, x vezes x dá x quadrado, x vezes menos 1x, 1 vezes x mais 1x, e aí a gente cancela 1x com menos 1x, e por fim, 1 vezes menos 1 vai ficar menos 1, como a gente tinha antes, né? E na parte de baixo, a gente mantém o ax quadrado, que multiplica o x mais 1. Bom, aqui a gente já consegue fazer alguns cancelamentos, né? Ou seja, o x aqui de cima pelo quadrado de baixo, né? Que a gente cancela x com x, e o x mais 1 de cima também com o x mais 1 de baixo. Ou seja, dessa primeira parte, a gente vai ficar com x menos 1 no numerador e com ax no denominador. Essa seria a parte 1. Vamos agora para a parte 2, porque por fim a gente vai ter que dividir uma pela outra, né? Então, na parte 2, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é que a gente tem uma equaçãozinha de segundo grau aqui, ó, que é um x quadrado mais 3x menos 4. E a gente consegue escrever essa equação de segundo grau também como uma decomposição ali de outros fatores, né? Só que, para que a gente encontre essa decomposição, inicialmente a gente precisa encontrar as raízes dessa equação, que vai ficar muito mais fácil a gente decompor depois, né? Por soma e produto, ó, eu tenho que pensar no quê? Tá? Eu tenho que pensar em dois valores, cuja soma é menos b sobre a, ou seja, menos 3 sobre 1, que é menos 3, e a multiplicação de c sobre a, ou seja, menos 4 sobre 1, que é menos 4. Quais são os dois valores aqui que a multiplicação dá menos 4 e a soma dá menos 3? Simples, né? Se eu multiplicar 1 por 4, eu sei que eu chego em 4 positivo. Mas eu tenho que chegar em 4 negativo na multiplicação e 3 negativo na soma. Então, o menos acompanha o 4 aqui, ó. Ou seja, a gente descobriu, então, que a raiz dessa equação de segundo grau é x igual a 1 e também x igual a menos 4. E a partir dessas raízes, a gente consegue decompor esse x quadrado mais 3x menos 4 em uma multiplicação de x menos 1, né? Por quê? Porque se a gente colocar raiz 1 aqui no lugar do x, vai zerar, né? Vezes x mais 4.
Percebam que esses dois termos, se a gente colocar o valor de x das raízes ali, a gente zera essa equação de segundo grau, né? Então, eu posso enxergar x² mais 3x menos 4 como essa decomposição aqui. Lembrando que eu também poderia encontrar x1 e x2 por Bhaskara, né? Fazendo delta, encontrando as raízes aí, tá? Se vocês quiserem conferir, ó, basta fazer x vezes x, x ao quadrado. Depois, olha, menos 1 vezes 4, eu vou chegar no menos 4. E aqui, se eu perceber 4x menos x, ó, vai dar os 3x. Eu volto nessa equação de segundo grau. Então, na parte 2, a parte do numerador ficaria exatamente assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, a parte do numerador. Então, a gente coloca x menos 1 vezes x mais 4, dividido, olha lá, por 4a quadrado x mais a quadrado x quadrado. Quem que a gente pode colocar em evidência aí? A gente pode colocar o a quadrado x, né? Que aparece nos dois casos. Então, a quadrado x, ó, para que a gente volte no denominador, a gente tem que multiplicar por 4 para voltar no primeiro termo, somado a x, para a gente voltar ali no segundo termo também, né? Então, veja que a gente já conseguiu chegar também na segunda parte. E também conseguimos cancelar alguém ali, se a gente prestar atenção aqui, ó, x mais 4 com x mais 4, a gente consegue cancelar. A gente só vai ficar, então, com x menos 1 sobre a quadrado x, tá? Por fim, a gente tem que dividir, então, um pelo outro. E quando a gente está dividindo fração, a gente sabe que a gente pode conservar a primeira fração, que é x menos 1 sobre a x e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, multiplicar por a quadrado x sobre x menos 1. Olha que bacana, gente. Chegamos numa coisa muito legal. Por quê? Se a gente perceber, a gente pode cancelar x menos 1 com x menos 1, já que a divisão ali, né, por ser uma multiplicação, daria 1, ou seja, a gente consegue cancelar. A gente pode cancelar o x com o x e o quadrado aqui com um a de baixo. A gente vai ficar, então, como resposta apenas a, que seria a resposta desse problema. Alternativa, então, vocês vão marcar aí D de dado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, manda aí para mim que a gente resolve. Fechou? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.